Tá? Claro que a universidade tem um peso decisivo nisso, mas se ela não tiver uma conexão precisa com os movimentos lá na rua, ela não vai alcançar de forma eficiente essa forma dialógica de colocar os dois lugares em conexão. Tá? E especialmente nesse espaço, a gente vai abordar a situação que envolve na universidade essas discussões, eu acho substantivo, né? Nós temos ouvido aí em outros espaços aqui no NEPER, como o trabalho que temos feito sobre o Fanon, depoimentos de pessoas que não se sentem contempladas na universidade, pessoas negras, né? Não se sentem pretas, né? Nós dizendo, ser contempladas na universidade, porque apesar de ser uma atmosfera que sugere uma certa pouca relevância a isso, o que de fato acontece é o inverso, né? São formas mascaradas frequentes que são utilizadas para distanciar, fazer que as pessoas se organizem de um modo diverso, né? Ainda que não declarado, contra as pessoas pretas que estão na universidade, né? Todos nós aí já sofremos um impacto dessa natureza, né? E comigo não foi diferente, né? E continua acontecendo cada dia que passa, né? De modo subliminar, mas acontece. Então, eu acho necessário e importante iniciativas dessa natureza para que nós coloquemos na ordem do dia essas questões. Né? E aí eu acho que a professora Rogéria, com certeza, terá uma apresentação assim estimulante para a gente, provocativa. Né? É isso, pessoal. Então, eu quero aqui saudar, né, a professora Rogéria, que volta a estar no NEPER, ela que precisou, né, solicitar o afastamento para término do seu doutoramento, e nós entendemos. Estávamos já com muitas saudades, e ela sabe, de vez em quando eu mandava mensagem, e aí, como é que você está? Né? É bom saber que, enfim, está desenvolvendo sua pesquisa, e foi um momento também, né, assim, extremamente esperado por nós. A Rogéria já defendeu, e eu estou aqui, né, no primeiro encontro com a doutora Rogéria, e para mim é uma satisfação histórica, né, nos havermos com esse ambiente, saudarmos esse título, que tem, sim, claro, né, toda uma questão de configuração e vitória pessoal, mas que diz respeito também a sermos 0,3% da população brasileira com o título de doutorado. Nós, mulheres pretas, resistimos. E é maravilhoso, minha querida amiga, vê-la aqui para desenvolver esse tema também tão importante, como disse o professor Hilton. Eu aqui, é claro, estou curiosíssima para te ouvir sobre a formação antirracista no ensino superior. Nós já tivemos belíssimas histórias, belíssimas narrativas juntas. Nós estivemos no COPENE, estivemos junto à Secretaria do Estado de Educação, estivemos em tantos outros eventos, inumeráveis atividades com as AIPs, e agora, querida, é com muita felicidade que te saúdo como doutora, pesquisadora, e mais uma vez também com total acolhimento no NEPER. Se sinta, Rogéria, extremamente à vontade. A vocês que nos assistem, que caso queiram também conhecer um pouquinho mais desse núcleo com pessoas que, como diz a Bianca, são pessoas muito especiais, e ela, inclusive, entendam que nós estamos no diretório de grupos científicos, nessa plataforma que é o CNPq. Mas a qualquer momento também podem nos acionar através das nossas redes, né, sociais, especialmente nesse modo remoto. Estamos no Instagram, no Facebook, e você não perca a oportunidade de dialogar conosco e resistirmos juntos. Nós, no NEPER, temos como política a luta contra a discriminação racial. A Bianca falou há pouco. Dia 21 de março é o Dia Internacional pela Eliminação do Racismo. E nós precisamos dizer o que significa discriminação. Discriminar alguém é tentar interditar a humanidade dessa pessoa, interditar sua fala,
sua intelectualidade, sua maneira de agir ou de ser. Nós não podemos nos compactuar com esse Estado genocida, e nós aqui resistimos com uma política de defesa de vacina para todos, de auxílio emergencial e de um país alicerçado numa democracia que leia os corpos negros como corpos humanos, como vidas que precisam ser preservadas e que têm direito de estar, ser e viver no solo brasileiro. Muito obrigada, querida Rogéria, com você, sim. Mesmo assim, né, infelizmente distanciado, que a gente adora se abraçar, mas recebo meu abraço daqui e vou ficar assistindo você. Beijo. Muito obrigada, Vitória. Rogéria, deixa eu só dar um informativo aqui. Para quem precisar, o certificado vai ser enviado automaticamente, no mais tardar até o fim desta semana, tá bom? Será enviado apenas para os participantes, e é isso. Qualquer dúvida, o e-mail do NEPER consta na página do evento. Ok, Bianca, obrigada. Muito obrigada, Ailton, Vitória, pela acolhida, por essa introdução. É de fato uma alegria estar de volta ao NEPER, depois desse período, né, tão tenso que é o final do doutorado, mas nós sabemos, né, que a luta antirracista, ela é extremamente necessária, né, e que mesmo distante, né, enquanto eu estive aí afastada, eu continuei acompanhando as pautas puxadas pelo NEPER, né, encabeçadas, que são de extrema importância, né, no espaço acadêmico no qual estamos inseridos, né. Mais ainda importante nesse contexto pandêmico, né, que já faz um ano, o qual estamos atravessando, as várias dificuldades, e especialmente a travessia pela qual a população negra também passa nesse momento, né. Nós sabemos que, para além de todos os fatores sociais que incidem, né, sobre a população negra brasileira, esse contexto pandêmico agravou ainda mais a situação, em especial das mulheres negras, né, em relação aí às ausências, ao desemprego, né, ao acúmulo de tarefas, enfim. Nós reconhecemos esse momento, né, e que espero que essa fala hoje seja um diálogo mesmo, colaborativo, no sentido de pensarmos aí alternativas e possibilidades dentro da universidade, né, não só dentro da universidade, mas para além dela. Mas eu acho que é importante começar a falar sobre as questões de formação antirracista no ensino superior, em especial naquele que forma os futuros professores, né? E nada melhor do que isso, do que a gente falar para o público aí da pedagogia, que é onde nós atuamos também. E da importância de assumirmos, né, de fato, essa pauta, não como uma pauta somente pessoal, mas educacional, especialmente, né? Então, vamos lá, eu preparei algumas provocações, algumas indicações, e aqui eu trago algumas possibilidades, né? É claro que nós temos várias outras, existem outros lugares, né? Eu vou me ancorar mais no local no qual me encontro, em que eu pesquiso mais, que é de fato história da África, que são as contribuições da história dentro dessa perspectiva de formação antirracista, e é por aí que nós vamos conversar um pouco hoje. Eu agradeço também a todas as pessoas que estão, né, nos ouvindo, que se inscreveram e que toparam estar aqui conosco nessa tarde para falar dessas questões tão importantes, né? Então, vamos lá, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer aqui, Bianca. Qualquer coisa eu te peço socorro. Tá bom, tô aqui. Qualquer coisa é só gritar. Tá. Bora lá. Bom, aqui eu trouxe, né, não vou dizer que não foi intencional, porque foi de fato, né, derrubar mitos, que é uma tarefa tão interessante e tão importante ultimamente, né. Mas vamos falar dos mitos, né, que dizem respeito ao combate aí ao racismo. Bom, existem algumas perguntas que a gente sempre ouve quando a gente fala da necessidade de se ter uma formação antirracista, seja ela em qualquer nível, né? Seja para a formação de professores, seja lá na educação básica. E aí existem algumas frases e algumas perguntas que as pessoas sempre fazem, né, que nos trazem um lugar comum. Vamos lá saber que mitos são esses, né? A primeira que eu ouvi mais assim é: por que eu devo me preocupar com uma formação antirracista? Né? O que isso tem a ver comigo?
como que isso impacta, de fato, a minha formação enquanto professor? Este tema não é um assunto para mim. Essa também a gente ouve de vez em quando, né? Especialmente quando a gente está conversando, falando num grupo de estudantes, né? Alguns vão ter uma maior proximidade com o tema, seja por razões pessoais, sejam por questões, né, óbvias, étnicas, e outros nem tanto. E aí sempre se pergunta, eu acho que esse não é um assunto para mim, porque eu não entendo muito bem, eu não conheço muito bem, né? Eu não sei como tratar. Esse é um outro mito que a gente precisa derrubar. Ah, mas eu já comemoro o 20 de novembro lá na minha escola, tá tudo certo, a gente já trabalha a 10639, que é aquela lei que instituiu a obrigatoriedade, né, do ensino de história e cultura africanas e afro-brasileiras nas escolas. Então já tá tudo certo, o 20 de novembro já está marcado no calendário escolar, né, a gente já trabalha nessa perspectiva, não tem mais que me preocupar muito com isso. Será? Outra coisa que a gente escuta, né, é por que vocês estão falando ainda de raça, né, gente? A ciência já provou que nós somos todos humanos. E aí vocês estão insistindo nisso, né? Como assim? E aí é muito comum também, nesse mesmo dia 20 de novembro, a gente vê alguns discursos, né, ou mesmo faixas penduradas, né, no ambiente escolar, dizendo: aqui somos todos humanos. Que bom, né? Nós temos consciência disso. Ótimo. Mas por que a gente está falando de raça ainda, né? Lembrando que aqui a gente está tratando de raça como um conceito social, né? Aquele que foi construído. Nós sabemos que a ideia de raça como um conceito biológico, científico, de fato caiu por terra, né? Essa diferenciação. Né? Raça é humana. Mas, durante um bom tempo, essa mesma ciência que hoje traz esse debate, esse discurso para nós, dizendo que somos todos humanos, trabalhou, né, em prol dessa desconstrução e fez questão de separar por um bom tempo, o chamado racismo científico, as pessoas em categorias de acordo com suas características físicas, né? Sendo que as pessoas negras eram consideradas aí, então, inferiores nessa perspectiva do racismo científico. Então, a gente está falando de raça aqui como esse construto social. Um outro mito que a gente, né, ou mesmo a outra pergunta que a gente ouve falar por aí é: ah, tá, então tá, vamos trabalhar, mas quais elementos que a gente pode trabalhar, né, e que vão caracterizar de fato uma formação pensada aí para professores, ou mesmo na educação básica para os nossos estudantes, que seja de fato antirracista? Então, são essas provocações, essas perguntas, né, essas citações que a gente ouve por aí, e com as quais a gente precisa lidar, que eu queria, né, trazer para vocês aqui para esse entendimento nessa apresentação de hoje. Bom, e aqui, né, eu não me canso de mostrar, de citar, quem foi meu aluno já está cansado de ouvir o nome dela, dessa escritora nigeriana maravilhosa, que é a Chimamanda. Bom, a Chimamanda tem vários livros já, né, publicados em língua portuguesa no Brasil, quase que, né, uma personalidade da mídia, tem vários vídeos no YouTube, enfim. Algumas frases dela já viraram frases silcadas em camisetas, que são usadas por personalidades globais, enfim. Chimamanda traz para a gente no vídeo O Perigo de uma História Única, uma reflexão bem importante para a gente pensar nos termos dessa formação antirracista, né? E aí, como eu disse para vocês, né, eu vou me aprofundar aqui mais no meu campo de estudos, que de fato é a história da África. Bom, qual que será que a nossa história, né, nós, professores, nós, educadores em formação, né, professores universitários, qual será que é ainda a nossa história única sobre o continente africano? Será que nós temos uma história única sobre esse continente? E sobre a escravidão? Como será que a gente encara essas questões, né? Essas questões históricas, mas que produzem efeitos na nossa sociedade até hoje? E sobre a África na atualidade? Quais são as nossas histórias únicas sobre esse continente? Ou a nossa história única, né? Já que os jornais, os veículos de comunicação, muitas vezes têm um olhar bem enviesado sobre esse continente, que é composto por mais de 50 países. E quais são os estereótipos predominantes, né, sobre os africanos, os quais nós mais vemos representados aí nos filmes, na mídia de uma forma geral, enfim. Qual que é a nossa história única sobre todas essas questões? E aí eu deixo como indicação, né, para quem não conhece, para quem não viu ainda, esse vídeo da Chimamanda. Se você buscar pelo Google, você vai achar facilmente, né, O Perigo de uma História Única, tem ele legendado, dublado lá no YouTube.
E esse livro, que na verdade, essa palestra que ela dá, que foi, né, gravada lá no TED Talks, me parece, ele virou um livro há pouco tempo, né, essa palestra foi transcrita, virou um livro publicado no Brasil pela Companhia das Letras. É um livreto, né, bem pequeno assim, mas que traz algumas reflexões interessantes sobre essas construções sociais que envolvem a questão do racismo, especialmente aqui, hoje, né, nós estamos tratando do racismo aí envolvendo negros e negras, envolvendo também, né, africanos. Enfim, qual será a nossa história única sobre essas questões? Opa, deixa eu pensar, que eu acho que eu voltei. E aí, uma questão que também, né, a gente não pode se furtar nesse debate, né, para tentar entender todas aquelas perguntas que eu coloquei lá ainda no começo, né, aquelas questões, é a gente admitir e perceber que nós estamos falando, né, de um currículo escolar no Brasil, e aí não só escolar, educação básica, mas também educação superior, que é de fato um currículo colonizado. E aí eu trouxe essa imagem, quem já foi meu aluno também já viu essa imagem, né, que é uma imagem muito comum, que aparece aí em material didático, especialmente quando vai tratar, né, depois da obrigatoriedade do ensino de História da África e de culturas, né, africanas e afro-brasileiras no currículo escolar, em 2003, os materiais didáticos passaram a ter uma leve preocupação com a inserção desses temas, especialmente o material didático da história, né, que é onde eu falo e eu conheço mais. E aí, às vezes, tem um capítulo, né, ou uma unidade que fala sobre as questões étnico-raciais, trata sobre o continente africano, enfim. Mas muitas representações ainda, especialmente representações visuais, que estão nesses materiais didáticos, elas compactuam com esse tipo de imagem que eu trouxe aí para vocês, que é essa imagem que mostra, né, o que seria, né, uma parte do continente africano, ainda muito ligado a questões, né, dos animais selvagens, do que seriam essas, muito entre aspas, né, tribos, né, nós sabemos, na verdade, né, são organizações sociais distintas, né, e desse convívio aí, né, com essa natureza selvagem e livre, como se só figuras como essa representassem, de fato, esses 54 países do continente africano. Enfim, o que um currículo colonizado tem a ver com todas essas questões, né, que estamos pontuando hoje? Bom, a primeira coisa, né, que eu acho que a gente precisa lembrar é que o nosso país, nós sabemos, né, tem um passado colonial, assim como vários outros, né, países, especialmente também no continente africano, na América Latina como um todo. E nessa perspectiva, né, de um passado colonial, algumas abordagens, elas se repetem, né, e elas são repetidas aí na mídia, são repetidas na nossa formação cultural, nos nossos gostos, né, e também nos currículos escolares. Essas abordagens, né, normalmente elas enfatizam e dão valor à lógica do pensamento europeu, que é essa lógica do pensamento, né, dos colonizadores. Então aqui, ó, essa definição do que seria um currículo, né, colonizado, ela passa mais ou menos por isso aqui, ó. Muitos currículos escolares, da educação básica ao ensino superior, como eu falei, ressaltam a lógica do pensamento europeu, contribuindo para reafirmar a naturalização de dominação e de desigualdade perpetuada pelos europeus sobre os seus colonizados. Nesse sentido, o que a gente precisa perceber, né, que a existência de uma obrigatoriedade, de uma lei, né, que modifica a LDB, que depois é quase que apagada totalmente, né, no documento norteador dos currículos escolares, que é a BNCC, né, a existência de uma lei que obriga as escolas a trabalharem as questões ligadas à história da África, da cultura africana, das culturas, né, africanas e afro-brasileiras, ela quer nos dizer algo, né? A professora Nilma Lino Gomes vai trabalhar aí com os conceitos, né, de pedagogia das ausências e das emergências, né? Ou seja, nem tudo aquilo que não é discutido, que não é debatido, que não aparece lá no nosso currículo, não quer dizer que nós não saibamos da existência desses temas ou da importância dos mesmos, mas são ausências produzidas intencionalmente. E uma das propostas, então, que a professora Nilma Lino Gomes traz, né, em seu estudo
sobre o movimento negro educador, é justamente dizer de como podemos, então, trabalhar para reverter esse quadro, né? E falar de uma pedagogia das emergências, fazer emergir essas questões e esses debates que são extremamente necessários para estarmos na contramão desse currículo que é, então, colonizado. Mas isso nem sempre é muito fácil, porque nós estamos falando aqui de descolonizar estruturas de poder, estruturas econômicas e estruturas de pensamento, né? Então, estamos mexendo com uma série de questões. Por isso que às vezes a gente tem a impressão assim, tem a Lei 10.639, mas parece que ela não colou ainda. Parece que eu sempre tenho que ficar lá lembrando, insistindo com as pessoas, com os professores, né? Que ela precisa, de fato, perpassar todo o meu currículo escolar e não ser lembrada só no dia 20 de novembro. Então, essa desconstrução desse currículo colonizado passa por todas essas questões. Bom, e aí, uma das propostas para a gente trabalhar no sentido de construir, né, essa formação antirracista no ensino superior, né, é trabalhar aí com esse ensino de história da África e também, né, da história e culturas afro-brasileiras, trabalhando dentro de um tripé, que eu chamei de um tripé, né, uma proposta de trabalho, no qual a gente pode observar aí, primeiro, a incessante construção de uma educação que promova a equidade racial e a formação antirracista, ou seja, identificar que nós temos falhas nesse currículo, que nós temos ausências, que nós precisamos tratar, falar sobre elas, né? Lembra dos mitos que eu coloquei lá no começo, né? Isso não é uma pauta para mim porque eu não conheço muito bem. Tá, então tá na hora de conhecer, né? E a universidade não pode se furtar disso. E aqui eu estou falando da universidade como um todo, né? Não só da nossa casa, né? Mas dos cursos de formação de professores de uma forma geral no Brasil. O segundo, né, ponto aqui dentro desse tripé de como, então, descolonizar esse currículo na perspectiva de ensino de história da África é pensar, né, na pesquisa constante por informações atualizadas e verídicas sobre os povos e culturas advindos do continente africano e dos afrodescendentes, né? É deixar também, né, de acreditar, ou enfim, de ter, né, de formar as nossas reflexões sobre essas questões a partir de discursos rasos, né, ou de discursos ali de rede social, né, não estou negando a importância do papel das redes sociais num debate como esse, mas tem algumas questões nas quais nós precisamos nos aprofundar e falar de um lugar, de uma perspectiva que seja também teórica, né, que seja também histórica. Ou seja, nós não estamos falando disso aqui porque esse é um tema que eu gosto, porque ele diz respeito à minha história pessoal, à minha história de vida. Nós estamos falando, tratando de uma questão que é histórica na formação do Brasil, né? Que é histórica na formação do continente, dos vários países do continente africano. Nós estamos tratando de um tema que tem uma importância mundial e por isso é preciso falar sobre ele. Não é à toa que a gente teve também o dia 21 de março, como foi ressaltado no começo, como esse dia internacional na luta pela eliminação da discriminação racial. Ou seja, nós não estamos falando disso aqui porque a gente acha legal, bonito ou porque tem a ver com a nossa história, né? As pessoas precisam entender que falar sobre essas questões é pontuar de fato uma história que perpassa a construção do nosso país, que perpassa a construção de vários países, que diz respeito à história da humanidade. Então é por aí que esse assunto precisa ser pautado. Um outro ponto que eu trago aqui nessa reflexão é tratar, né, e usar bibliografias ou fontes mesmo de informação, né, porque hoje, né, para além dos livros, nós temos aí uma gama de informações na internet, nos vídeos, cuja autoria seja de autores, pesquisadores de origem africanas ou afrodescendentes, né, e a importância, né, de tratar, de tomar como pauta essa premissa na hora de estudar, de se informar, e aqui eu não estou dizendo, né, não é que a pessoa não é afrodescendente, não é africano, não pode tratar do tema. Não, não é isso. Ele pode tratar do tema, mas a gente precisa ter a consciência, né, e o estudo, o entendimento daquilo que a Djamila Ribeiro chama de lugar de fala. Né? De fato, que lugar de fala é esse, né? Nós sabemos que uma pessoa de origem africana ou um afrodescendente aí, né, das diásporas nas Américas, vai ter um lugar de fala que é diferenciado, né, de um sujeito que não seja negro e que trabalhe com essas questões. E é daí que nós precisamos também pontuar esse debate.
né? E eu fico me perguntando, né? Quantos autores negros, negras, pesquisadores eu li durante minha formação enquanto historiadora? Lembrando que eu passei minha formação como historiadora toda em universidades públicas deste país, da minha graduação ao meu doutorado. Né? E eu fui me haver com essas questões e me preocupar com essas questões, né, do que de fato eu estava estudando numa universidade pública, estudando temáticas ligadas a uma educação, uma formação antirracista, e eu estava estudando tudo aquilo sob a ótica de autores de origem europeia somente. É muito comum os nossos programas de curso, as nossas disciplinas, trazerem vários autores, né, em língua estrangeira, francês, em inglês, né, e homens e mulheres, mais homens, né, do que mulheres, que muitas vezes são autores aí brancos, né, enfim, que tem o seu espaço, mas que não está falando desse lugar de fala aqui, do qual eu estou reivindicando nesse tripé proposto para uma formação antirracista, ou seja, é preciso trazer a voz desses sujeitos também para esse local, né? Não dá para ficar estudando mais só sobre uma ótica que remete ao racismo científico, né? Nós vamos falar de vocês porque nós entendemos muito bem sobre isso. E nós? O que nós vamos falar, né, de nós mesmos? Então, é por aí que eu chamo a atenção. E saber, né, e aqui eu estou citando o historiador, né, o Joseph Kizerbo, que a África também tem uma história, né? E que o Brasil também tem uma história. E que essas questões estão perpassando, né, tanto o continente africano quanto o nosso país, né, que são histórias diferentes e que nós precisamos entender disso. Por isso que a Lei 10.639, ela especifica, ela diz histórias e culturas africanas, histórias e culturas afro-brasileiras, né? Nós temos essa questão dessa ligação ancestral com o continente africano, que é de fato explicado pela nossa história, pelo movimento pelo tráfico de escravizados, pela formação do Brasil colônia, enfim, todas as questões que vocês já sabem, já conhecem, mas nós temos questões próprias também do que foi a nossa sociedade colonial, de como que essa sociedade colonial, as suas estruturas respingam na nossa formação até hoje, e nós precisamos tratar, então, dessas diferenças, entender, né, que são histórias ali que se encontram em algum ponto, mas que também têm as suas diferenças. Bom, e aqui, né, já que a gente está falando de formação histórica, né, no Brasil, eu trouxe essas duas imagens, que, né, não sei se vocês já viram, essa imagem aqui de baixo é mais comum nos materiais didáticos, né, ou materiais que falam aí do período de escravidão no Brasil. E essa imagem de cima, que foi uma imagem divulgada à época dos protestos aí, quando tivemos, né, o impeachment da ex-presidente Dilma. Né? Como será que essas imagens se relacionam, né, no tempo e na história do nosso país, com todas essas questões com as quais nós estamos tratando e lidando? E aí eu vou deixar essas duas imagens como um ponto de reflexão. Né? Como será que elas se ligam à nossa formação social? O que será que isso tem a ver com as nossas concepções sobre a questão do racismo no Brasil? E aí eu trouxe também uma citação, né, dizendo que estamos, portanto, né, na tarefa de descolonizar os currículos em um campo de tensões e de relações de poder, que nos levam a questionar as concepções, as representações e os estereótipos sobre a África, os africanos, os negros brasileiros e sua cultura, construídos histórica e socialmente nos processos de dominação, colonização, escravidão e as formas como esses são reeditados ao longo do acirramento do capitalismo e atualmente no contexto da globalização capitalista. Ou seja, o que essa situação aqui tem de diferente dessa situação aqui, né? É uma questão para a gente pensar, né? E dizer da importância, então, de tratar de temas como esse dentro do nosso próprio currículo escolar, né? Não se trata de uma escolha dessas mulheres, se trata de um lugar social que não tem mudado e nem oferecido muitas oportunidades de mudança ao longo da história do nosso país. Por que isso? Né? Então, descolonizar os currículos implica fazer uma reflexão, um exercício de reflexão sobre todas essas questões aqui. E aí, né, só para a gente lembrar, né, que a importância, né, uma das formas também de descolonizar o currículo, de prezar por uma formação antirracista, né, é ter esses dois pontos aí como premissas. Nós,
enquanto educadores, formadores de professores, né? Primeiro, a valorização da cultura e da história afro-brasileira, né? Como eu bem coloquei para vocês, que é diferente da cultura e história africana, obviamente, né? Das culturas e histórias africanas, mas nós precisamos trabalhar isso, né? Quando surge a Lei 10.639, ela propõe que isso seja trabalhado ao longo do ano letivo, que perpasse todo o currículo escolar, e não em datas pontuais, né? Quais seriam nossas contribuições nesses termos, né? Que nós, como educadores, temos feito. Um outro fato aqui, né, um outro ponto de destaque é a importância da representatividade negra no ensino, na pesquisa, nas artes, né? Nós estamos lidando com a população no Brasil que é majoritariamente negra, e eu não estou dizendo isso porque eu acho que é assim, né? Existe uma pesquisa do IBGE que comprova isso. E se tem essa pesquisa, se nós vemos isso no dia a dia, na sala de aula, né? Por que que ainda a gente tem que ficar frisando e lembrando, olha, vamos trabalhar representatividade, né? Tem que ter representatividade aqui, né? Isso deveria ser uma questão muito óbvia para nós, mas ainda não é, justamente por conta desses valores civilizatórios, muito entre aspas, de origem europeia, com os quais os nossos currículos ainda compactuam. E aí, uma das formas da gente trabalhar, né, nessa formação antirracista é também descolonizar a nossa linguagem e o nosso pensamento. Né? Lembra que eu falei que descolonizar o currículo e trabalhar na perspectiva de formação antirracista é muito desafiador para todos nós? Justamente porque implica, né, mexer nessas estruturas de poder, estruturas sociais, estruturas de pensamento, isso incomoda muito, né? E aí eu trouxe essas fotos, né, que foi de uma campanha que correu na internet há um tempo atrás. Na verdade, começou como um movimento de alguns NEAPs, né, dentro das universidades federais, dizendo das frases que os estudantes negros ouviam dos colegas, ali colegas de graduação e tal, durante seu percurso aí na universidade, e que são frases, né, de cunho, assim, extremamente racistas, mas que as pessoas não viam dessa forma, né, justamente porque não trataram dessas questões em suas formações e não estavam tratando ali na universidade, continuam muitas vezes não tratando, né. Aqui são só alguns exemplos, tem vários outros, se vocês fizerem uma busca aí rápida pela internet, mas contribuir para uma formação antirracista é problematizar cada uma dessas frases que a gente ouve, né, frases de corretores, ou que muitas vezes nos chegam aí de outros alunos, estudantes e colegas, né, frases como, né, mas você não é negra não, você é moreninha, assim, né, o que será que essa frase quer dizer, né, o que esse eufemismo quer dizer? E aqui uma que os homens, né, estudantes negros ouvem muito, né, ninguém sabe o nome do sujeito, né, ele logo vê e bota um apelido, Negão. E aqui o Bernardo traz, né, não, meu nome não é Negão, né, meu nome é Bernardo, e eu tenho esse lugar, você precisa saber disso, né. Negão, mesmo que você ache que é um apelido carinhoso, né, que é de proximidade e tal, você precisa saber que carrega essa questão do racismo ali. E a outra que também se ouve muito, né? Você é muito bonito, um negro com traços finos, olha esse nariz. O que essa frase quer dizer de todo o nosso racismo e de todas as nossas concepções ligadas a uma ideia de beleza que é europeia, né? E que não contempla os corpos negros, né? Que estão aí em todos os lugares do nosso país. Então, é dessa linguagem, desse pensamento que a gente precisa começar a se descolonizar. Tratar dessas temáticas, né, como a gente ouve muito em rede social, em debates rasos, não é tratar de mimimi. Né? A gente não está criando essas questões para dizer aqui de uma ofensa que é pessoal, mas a gente está tratando de uma questão que é histórica. Por isso que eu fundamento tanto essa fala na questão da história. Né? Um país com passado colonial e escravista, ele precisa se haver com isso. E ele precisa trabalhar formas de descolonizar a sua linguagem, né? Facilitar o acesso dessas pessoas à universidade, seja por meio da política de cotas, de inclusão social, é um passo. Né? O outro passo é mudar a nossa forma, nossa própria estrutura social no sentido da própria linguagem, no sentido de tratá-los. Né? Então, é por aí que tem que passar o nosso debate também de descolonização dos currículos e de uma formação antirracista. Essa outra também é bem emblemática, né? Quando eu trabalhava com os estudantes do 6º ano, nós fizemos um trabalho assim na escola, um projeto com outro professor de história,
o xingamento da escola era uma escola onde, né, a maior parte de uma escola pública, a maior parte dos alunos eram negros e negras, e o xingamento preferido dos meninos era seu cabelo ruim. Se quisia xingar alguém, era só chamar de cabelo ruim, porque o negócio ficava feio, né? Saía briga de fato, enfim. E aí, um trabalho que a gente fez, né, com os meninos sobre essa expressão, né? O que é, de fato, um cabelo ruim e um cabelo bom? O cabelo ruim é aquele que faz maldade contigo, e o bom é aquele que pratica, né, a paz, né, a caridade. E aí a gente foi tratando com eles desses termos, olha, quando a gente está atribuindo a qualidade de bom ou ruim, né, uma característica física da pessoa, que é o cabelo, você está atribuindo um juízo de valor, como se fosse uma personalidade ali dita, posta, né? E isso não. Aqui nós temos uma textura capilar diferente, que se explica por razões científicas, por razões geográficas, inclusive, também. E aí fomos trabalhando isso ao longo do tempo com os meninos, não é fácil desconstruir essa linguagem, né? Ainda mais no caso deles era um xingamento, mas a gente vê que tudo aquilo que era reproduzido ali no ambiente escolar diz muito, né, do tipo de publicidade que nós temos ainda hoje. Agora menos, né, que agora nós temos aí um outro nicho de mercado que explora os produtos, né, capilares, aí, especialmente para o público feminino, no apelo dos cachos, né, e do cabelo natural, e com isso ganhou um vasto mercado, né, que levanta e sustenta também muita grana. Mas nós temos ainda publicidade como essa aqui, né? Meu cabelo liso ressalta o melhor de mim. Por isso gosto dele forte. Bom, se o seu cabelo ressalta o melhor de você, o negócio tá complicado, né? Mas é desse tipo aqui de propaganda, né? Que os nossos estudantes estão compartilhando, são bombardeados muitas vezes, né? Que a gente explica pelo xingamento lá da escola. Ou seja, tá vendo que não é mimimi, né? Que são questões construídas socialmente, historicamente, culturalmente, com as quais nós precisamos lidar? Aqui eu trouxe, né, para falar um pouco dessas outras representações que ainda estão postas em material didático de uma forma geral, né. Há pouco tempo eu escrevi um artigo com a Luana Tolentino sobre as comemorações, entre aspas, né, das datas que fazem referência à cultura negra nas escolas. E aí do constrangimento, muitas vezes, que os alunos negros e negras, né, sentem ao tratar desses temas, porque no material didático só se veem representados em formatos como esses aqui, né, ligados ainda à servidão, à escravidão, à exploração, e aí, né, e, enfim, a todas essas questões aí que ainda aparecem no nosso material didático. Ah, tem mudado, professora? Tem. Eu tenho trabalhado com as turmas uma análise de material didático em que a gente tem visto uma ampliação, né, ainda vamos dizer assim, um leve caminhar para tratar, de fato, da população negra, né, sendo representada em outros lugares, em outros espaços, mas isso ainda é muito incipiente, é muito raso. E num país que tem uma lei que obriga isso desde 2003, já era para a gente ter caminhado muito mais. Então, é ainda esse tipo de representação que a gente vê de população negra em material didático. Descolonizar o currículo, ter uma formação antirracista seria descartar esse material didático? Não, se é ele que eu tenho, ele que eu preciso trabalhar em sala de aula, eu trabalho, mas eu trago contrapontos, né? Eu faço um contradiscurso demonstrando outras posições, né? Outros lugares ocupados pelas pessoas negros, e problematizo isso ali com as turmas, né? Então, descolonizar, ter uma formação antirracista passa por essas questões. Aqui ainda falando sobre em termos de mídia e sobre o que a gente, né, ouve, e aí vocês podem contra-argumentar e dizer, não, mas hoje está melhor, a gente já tem aí, né, várias atrizes, cantoras, negros e negras ocupando espaço de destaque aí, nas principais emissoras do país, em horário nobre, né, apresentando jornal e tudo mais. Mas nós ainda passamos, né, por muitas construções como essas aqui. Vou começar por essa aqui, que normalmente é a que causa mais espanto, né? Que foi uma propaganda veiculada pela Dove, algum tempo atrás, né? Em que a modelo negra, né, trocava de roupa, usava Dove e ficava assim, branca. A propaganda causou bastante polêmica, bastante discussão, porque ela remete a essas outras propagandas aqui estão em inglês, são propagandas mais antigas, mas que também traziam o mesmo conceito, né? Um branqueamento da pele com uma ligação da sensação de limpeza, de bem-estar. E aqui era posto claramente assim que se você usasse, né, o sabão, né, você sairia dessa condição e passaria para essa. Assim como o Dove fez nessa propaganda aqui. Olha só a importância, né,
da gente tratar dessas temáticas, porque é desse tipo de publicidade aqui que os nossos alunos, negros e negras, são bombardeados o tempo inteiro. É também desse lugar aqui, ó, que muitas vezes as mulheres negras são tratadas, atualmente, né? Seja numa novela, né, a primeira novela da Globo, que teve uma protagonista aí negra que lutava no papel de escravizada, que foi a Thaís Araújo, né, mas cujo título da novela era Da Cor do Pecado, né, que diz respeito àquela ideia, né, de formação colonial lá em Gilberto Freire ainda, sobre para que de fato serviria esse corpo negro, dessa mulher negra. Ou em construções como essas aqui, né, é a mesma pessoa, é a cantora Marina Lima, né, que há um tempo atrás, né, vocês já devem conhecer ela sim, mas há um tempo atrás tinha exatamente essa aparência. Né, mas que para fazer sucesso e para ser inserida no mercado aí musical, mudou radicalmente sua aparência para essa aqui. O que será que isso tem a ver, né, com esses valores europeus que estão presentes lá no currículo que a gente está falando? E essas outras duas capas de revista aqui, são duas mulheres também, né, negras, conhecidas no Brasil, militantes e tudo mais, mas prestem atenção nos adjetivos que são usados nas duas vezes que as mulheres negras estão na capa dessa revista, né? Olha só, forte e sexy. Thaís Araújo, forte, linda e nua, né? Será que isso aqui, de fato, representa, né, a população negra que nós queremos ver representada, ou isso aqui ainda, né, tem a ver com essa lógica, dessa perspectiva, dessa percepção de valores europeus, né, que tem a ver com essa lógica colonial daqui? Então, são só, enfim, reflexões para a gente pensar mesmo. E aqui eu trouxe um relato de uma estudante, né, um estudante do ensino médio, foi estudante nossa na Secretaria de Estado de Educação, num trabalho que fizemos com as questões étnico-raciais, né, e ela deu seu depoimento, então, especialmente com relação a essa questão de assumir-se, né, enquanto negra ali na escola, né. Eu não gostava nem da minha cor, passava pó facial mais claro para ficar mais clara. Olha a foto que eu acabei de mostrar da Marina Lima, né. O cabelo era sempre liso. Em São Paulo, ninguém nunca me viu com cabelo natural. Foi só com 15 anos, quando entrei aqui, que assumi o meu cabelo. Hoje em dia eu vejo o mundo de outra forma, vejo o cabelo cacheado e minha cor de outra maneira. É um depoimento atual de um estudante da rede pública, da educação básica, né? Esse depoimento deve ter em torno de 3 anos, eu estava ainda na Secretaria de Estado de Educação quando a gente colheu esse depoimento. E olha só como as questões que eu mostrei para vocês agora há pouco, lá naqueles anúncios publicitários, naquela mídia toda, está sendo, né, refletido nesse discurso aqui dessa moça. Então, é para dizer, né, mais uma vez, que tratar dessas questões não é simplesmente falar de estética, de mimimi, mas é tratar de problematizações históricas, sociais e culturais que desembocam em discursos ainda como esses, né? Enfim, da necessidade que nós temos de falar sobre isso no campo educacional. E aí aquela frase, né, que a gente ouve na escola, que a gente ouve de pessoas que querem falar sobre a importância de trabalhar com as questões étnico-raciais, mas não se esquecer, né, das pautas da humanidade, né, somos todos humanos, né. E aí eu trouxe essa imagem que foi feita, se não me engano, no Réveillon de 2017 para 2018, me parece. Foi uma foto que ficou famosa, percorreu o mundo inteiro, né, feita lá no Copacabana, no Rio de Janeiro, e as pessoas ao fundo comemorando, se abraçando essa chegada do ano novo, e esse menino aqui na frente, né, sozinho, sem ninguém para abraçar. Quer dizer, essa mesma condição, né, que nós falamos, não, vamos tratar das pautas raciais, mas vamos lembrar, somos todos humanos. Será que isso de fato se aplica? Né, olhando para essa imagem, isso de fato se aplica no nosso cotidiano? E aí é lembrar, né, que ao tratar de uma formação antirracista, né, especialmente combater e dizer que sempre que alguém não desfruta da mesma liberdade que você, isso ocorre porque a pessoa está sendo tratada como se fosse um pouco menos humana. Ela não está sendo tratada em condições de equidade, de igualdade. Né? E por isso que nós precisamos ainda falar sobre luta contra a eliminação, discriminação racial. Não só no campo educacional, né, mas em outros setores da sociedade também. E aqui eu já estou caminhando para concluir, né, e para a gente
abrir aqui para o debate, eu trouxe algumas indicações aqui para vocês de livros e textos em que a gente pode se aprofundar um pouco mais, né, e buscar esse conhecimento que eu defendi lá no começo, né, nesse tripé do que seria, de fato, construir uma formação antirracista, né. Então, um dos livros que eu indico é um livro da historiadora Pietra Diwan, que fala sobre a história da eugenia no Brasil e no mundo, que trata dessas questões históricas que eu fui marcando aqui na apresentação e no meu discurso, sobre o que foi a construção de raça, né, durante um bom tempo com o sentido biológico, depois com esse sentido social. Alguns textos da Lilia Schwartz, que é uma historiadora que vocês devem conhecer, também bem badalada aí nos meios sociais, nas redes sociais, envolvida em algumas polêmicas e tal, mas o que eu acho que a gente não pode perder de fato na Lilia é a pesquisa que ela tem, construída de uma vida inteira, sobre as questões raciais no Brasil. Ela traz isso em seu discurso, ela dialoga com vários outros autores, inclusive, né, autores e autoras negros e negras. A professora Nilma Lino Gomes, especialmente, né, a professora Nilma tem uma produção vasta, mas eu ressalto e chamo a atenção especialmente para esse último livro dela, O Movimento Negro Educador, em que ela faz, né, reflexões teóricas sobre as questões que nós estamos apontando aqui. Esse outro, que é Os Gênios da Humanidade, que é um livro coletâneo, assim, né, feita pela Alexandra Lohras, que foi consuleza francesa no Brasil, que é uma mulher negra, e que, assim, que decidiu morar no Brasil e trabalhar com as questões ligadas ao combate ao racismo no Brasil, né. A Alexandra tem uma reportagem muito interessante com ela, uma entrevista que ela concedeu ao Jô Soares, em que ela conta os episódios de racismo que ela sofreu no Brasil. É uma mulher que, né, que viajou meio mundo, que foi apresentadora de TV na França, na Alemanha, e ela afirma com muito, né, a convicção e categoricamente que ela nunca viveu num país tão racista quanto o Brasil. E quando ela morava em Brasília, as pessoas chegavam na casa dela, convidados do esposo dela, do marido dela, chegavam na casa dela e entregavam o casaco para ela e perguntavam onde estava a dona da casa. Justamente, né, por conta da cor, por ser uma mulher negra e por estar naquele espaço. Enfim, ela vai falar disso. E aqui em Gênios da Humanidade, ela faz uma reunião de biografias de homens e mulheres negros e negras que tiveram aí, né, contribuições fundamentais no desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação, que são de origem africana e afrodescendente. Ela faz o livro junto com o historiador Carlos Eduardo Dias, e é um livro, assim, fundamental para a gente ter como consulta, para buscar referências, para usar em nossas aulas, né, para falar, de fato, dessa formação antirracista que nós estamos pleiteando. Aqui alguns filmes e documentários também que a gente pode usar para se aprofundar, para conhecer mais sobre como fazer, como falar dessa formação antirracista e também para nos informar. São aqui, né, tem filmes aqui que são direcionados para o público adulto, né, então, para nós, enquanto estudantes, professores aqui do ensino superior, para pensar sobre essas questões raciais, não só no Brasil, né, mas também nas Américas, aí, nas diásporas africanas, e outros que dá para ser usado em sala de aula, né, como o Pantera Negra, que vocês, né, nós já fizemos debate sobre ele no NEPER, vocês já devem ter lido muito sobre, mas que traz aí elementos importantes para serem debatidos nesse sentido. Um documentário que eu chamo a atenção é esse aqui, Menino 23, estava disponível no YouTube há pouco tempo, mas ele fala muito dessa formação, né, da nossa sociedade já aí no período republicano, mas ainda muito ligado a uma perspectiva do racismo científico. E como meninos, né, que foram adotados por uma família rica do interior, me parece que de São Paulo, como eles foram tratados assim, né, como escravizados numa época em que já não existia mais escravidão no Brasil. É um documentário bem chocante, mas é bem interessante de ver para pensar nessas questões e na necessidade, de fato, de descolonizar nosso currículo. E alguns outros, né, que eu trago aqui, como o Atlântico Negro, que vai falar um pouco da questão das religiões de matriz africana, Besouro, que também passa, né, por esse tema das religiões de matriz africana, a 13ª Emenda, que é um documentário que fala sobre o encarceramento da população negra nos Estados Unidos, mas que faz reflexões, né, sobre como que esse encarceramento hoje se liga
ainda questões escravistas. Eu Não Sou Seu Negro, que é um documentário também fantástico, que fala aí sobre a questão da segregação racial nos Estados Unidos, mas nos faz refletir sobre como toda a produção cultural vindo daquele país ainda perpassa essas questões. Estrelas Além do Tempo e Mãos Talentosas são filmes, né, que falam de biografias de um homem negro e em cima de 3 mulheres negras, que tiveram aí, né, suas trajetórias fundamentais no desenvolvimento de campos da ciência. Então, também é bem interessante de ser trabalhado, de ser pensado. Aqui eu deixo os contatos, né? A maioria de vocês já me conhecem, tem alguns contatos, mas se quiserem pedir, né, apontamentos, se quiserem dialogar mais sobre o tema, também estou à disposição. Bom, é isso, Bianca. Eu acho que eu quase que esgotei o tempo, se não esgotei. Ainda estamos em tempo. Eu vou abrir para se alguém tiver uma pergunta, mas antes eu queria dizer dessa falta de espaço que eu tive na minha formação. Eu tive uma falta de espaço muito grande durante a minha formação no ensino fundamental. Eu não me aceitava enquanto mulher negra. E aí, durante a pesquisa das meninas que você foi orientadora, eu pensei muito, eu falei, poxa, eu não gostava de mim. Eu não me via enquanto mulher negra no ensino fundamental. Eu acho que a Isadora tem uma fala bastante parecida com a minha, porque no nosso ensino fundamental o nosso cabelo não era aceito, o nosso nariz não era aceito. Eu tenho um nariz mais fininho, e aí eu ouvia exatamente isso. Nossa, você tem nariz de branca. E aí é assim, nariz de branca, mas beiço de preta. Eu ouvia desse jeito, nariz de branca, mas beiço de preta. E aí a gente fica com isso, a gente internaliza de uma forma ou de outra. A gente acaba levando para a vida da gente, nos alisamentos sofríveis, terríveis do nosso cabelo, uma forma de tentar se embranquecer. Então, eu acho que se eu tivesse na minha formação enquanto aluna mesmo, enquanto cidadã, porque eu acho que o nosso ensino fundamental precisa disso. Nossa educação básica precisa de uma professora que represente, e eu não tinha professoras negras. Então, eu acho que isso falta muito, de ter alguém ali que fala pra gente assim, olha, você pode se aceitar. É legal o seu cabelo, é bonito, você tem os seus traços, são seus, não é de branco, não é de preto, é seu. Tem uma africanidade em você que você tem que valorizar. Eu acho isso muito, muito importante. É de um valor de você ouvir de uma referência. Igual eu ouvi de você, Rogério, eu ouvi da Vitória durante a minha graduação. Porque eu só fui reconhecer isso na graduação. A gente só reconhece isso quando a gente realmente... E quando eu entrei na graduação, a gente estava começando essa coisa de cabelo natural, de ter o seu cabelo natural. Então, era muito no início, e eu ouvia muito. Nossa, mas você tem uns traços tão finos e tem um cabelo assim? É umas coisas que a gente escuta, que a gente fala, não tem condição. Fala, Isadora, vou deixar você falar, senão eu falo o resto da noite. Não me ouvindo, gente? Boa noite. Boa noite. Então, eu acho que em relação à fala da Bianca, assim, eu tenho um ponto para poder falar em relação à minha experiência mesmo como regente de sala, sabe? Eu fui no ano de 2019, fui professora durante um curto período numa escola, assim, incrivelmente, mas não incrivelmente, que a gente entende em relação à chegada de nós, mulheres negras, cabelo crespo e tudo mais, retintas também, nesse tipo de lugar. Eu fui a única professora negra de toda a história da escola. E engraçado que a escola tinha, tipo, acho que ela tem uns 15 ou 16 anos de existência. E eu fui a única negra, assim, regente de cabelo afro e tudo. E o mais engraçado era que, em relação ao choque, assim, que os alunos tiveram quando me viram, assim, pela primeira vez, que eu era professora novata,
E a escola vai até o 5º ano só. E aí, quando eles me viram com o meu cabelo assim, black, com um brincão, eles ficaram tipo assim, nossa, como assim? Professora do cabelo black, tipo, e aquele, aquele todo, sei lá, uma brilho como professora deles. E na minha sala eu lembro que tinha 3 alunos também que eram negros, e, tipo assim, para eles foi, tipo assim, foi perfeito, sabe? Quando você olha pro aluno e o olho até brilha, assim, tipo assim, nossa, tem alguém parecido comigo. E aí eu cheguei e comecei a trazer esse tipo de debate, né? Falar na sala sobre relações étnico-raciais e tudo, e os meninos ficaram, tipo assim, nossa, estamos falando disso. E comecei a falar também de religião, e alguns deles traziam, né, matrizes, religiões de matriz africana, e, tipo assim, eles puderam, pela primeira vez, falar sobre isso sem ter o problema nenhum de ser julgado, assim. Para mim essa experiência foi excelente, porque, tipo assim, de toda a minha trajetória na faculdade, se findou, né, na minha profissão realmente como regente, vendo tudo aquilo acontecer e podendo fazer parte, né, da trajetória deles em relação a isso. É isso. Bianca, posso comentar? Você quer fazer, né, mais uma Se rodada? alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta para fazer, a gente vai abrir. Eu vou ler uma mensagem que a Nina mandou, eu acredito que seja ela, Ivanilda Matias, a única Ivanilda Matias que eu conheço é ela. Pera, amore. Pera aí, gente, só um momento. Ela fala no comentário aqui no chat que a nossa palestra está maravilhosa e que agregou muito conhecimento a ela e que foi na faculdade, especialmente nas aulas da Rogéria, que ela reconheceu o seu lugar de fala. Que demorou, mas que nunca é tarde. Realmente, nunca é tarde para a gente se reconhecer, ter o nosso lugar de fala, reconhecer como que a gente deve se posicionar. Tem uma outra fala também, deixa eu ver se eu acho aqui, da Laísa Queiroz, com relação aos nossos traços. Ela é uma negra bonita, como se o nosso ser negro não nos permite ser lindos, que só o branco é lindo. Então, eu acho que é muito, muito isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou abrir. Para pergunta, a gente ainda tem uns minutinhos, tá? E aí eu vou deixar para quem quiser só abrir o microfone, não precisa abrir a câmera, fica a critério. Ei, Bianca, professora Rogéria e demais colegas, né? Demais professores que nos assistem aí. Realmente essa fala que eu postei aí trouxe muita realidade da minha existência, né? Do que eu vivia anteriormente. E eu estou muito, muito emocionada mesmo com a palestra. Cada vez que eu ouço sobre esse tema, eu aprendo mais e começo a me identificar mais nesse lugar de fala, né? Tenho aprendido, ainda tenho muito que estudar, estou no comecinho, né? Formei agora na graduação, mas o que a faculdade me ensinou foi algo assim que eternizou para mim, sabe? Agregou muito, muito conhecimento. Eu agradeço mesmo, porque além de eu entrar na faculdade, né, como negra e uma mulher mais velha, tardia, bem tardia, eu entrei na faculdade com 54 anos. Então, que eu entrei no primeiro ano aí, primeiro semestre, me formei, e assim, eu estou muito, muito feliz, porque eu aprendi tanto com vocês, professores, quanto com os alunos, com os debates, com as rodas de conversa. Então, isso é essencial, e eu acho que deveria começar assim, nos anos iniciais, e como professora, né, eu já estou atuando, eu quero passar esse conhecimento, sim, para os meus alunos, passar desde a educação infantil. Então, agradeço muito ter participado da palestra e todos os professores com quem eu aprendi. Obrigada, tá? Caiu, Rodrigo.
Bianca, temos mais, né, alguém inscrito para falar? Na realidade, não. Eu gostaria só de agradecer, que eu vi que tem uma coordenadora, uma diretora, né, Vitória, da unidade da UENG de João Molevade. Eu falei, ai, tem uma moça tem uma moça também, que é lá de Belém do Pará. Eu falei, ai, estamos chique, Brasil afora, chiqueireza toda. Queria agradecer a presença. Muito obrigada pela presença, Júnior. Obrigada, Andréia, também, que esteve presente. Obrigada a todos. Eu tenho que me policiar para falar todos, que é uma construção. E quando a gente fala fora do ambiente da academia, as pessoas me olham assim, falando errado, amigo. Eu falo, não, bebê, não é todos mesmo. E aí, é isso, eu queria agradecer a todos, queria pedir para as pessoas que estão presentes abrir a câmera para o print final, para a gente tirar um print bem bonitinho para a nossa divulgação. Okay. Enquanto a gente vai abrindo as câmeras, Bianca, né, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade desse diálogo, desse compartilhamento, na verdade, né? E agradecer a presença aí de todos, todos. Né? Agradecer aí a seu depoimento, a da Isadora, que participaram também do TCC que eu orientei, que tratou dessas questões também, né? A Nina, que traz o relato dela aí como experiência pessoal, mas que diz também desse nosso lugar enquanto formação de educadores, né? E eu gostaria, né, de concluir deixando uma reflexão que eu também deixei na banca das minhas estudantes que eu orientei, né? Que é uma reflexão trazida pela Grada Quilomba, que é uma professora, artista, né, negra, aí com raízes no continente africano, que ela diz assim, quando nós tratamos dessa temática, quando nós falamos, né, do pessoal, das nossas histórias, nós estamos demandando uma epistemologia que inclua o pessoal e o subjetivo como parte do discurso acadêmico, pois todos nós falamos de um tempo e lugar específicos, de uma história e uma realidade que são específicas e que, portanto, não há discursos neutros, né? Que nós possamos ter consciência disso e que nós possamos cada vez mais buscar conhecimento nesse campo e numa formação antirracista. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Câmeras abertas para o print, sorrisos. Sorriso bem espontâneo, bem natural. Bem espontâneo, nada. Sorriso nada forçado. Tá, pode deixar. Espera a Rogéria beber a aguinha dela ali para molhar a palavra. Prontinho. Como diria meu paizinho, molhar a palavra. Vem cá para você aparecer no print, menina. Sorriam. Pronto, muito obrigada. Obrigada por esse momento, gente, de construção. Porque é sempre um momento de construção que a gente tem. Sempre que a gente puder se aquilombar, eu acho importantíssimo se aquilombar. É um momento que a gente precisa, o momento que nós estamos passando, a gente precisa disso. Precisa desse afeto virtual. A palestra da manhã, a Áquila, ela nos deixou quentinhos. Eu chorei porque ela nos suscitou sentimentos de um ano guardados. Pandemia. Espera, meu amor. O que você está falando? Ela nos suscitou sentimentos. E aí a gente precisa... E agora a gente encerra o nosso evento em comemoração ao dia 21 de março. De forma maravilhosa, perfeita. Muito obrigada a todos presentes. E é isso. Parabéns, viu? Parabéns, viu, gente? Esse grupo todo aí, muito sucesso. Obrigada. Fico muito orgulhosa. A Rogéria, inclusive, é da mesma escolinha aqui de João Molevade, que outro dia a professora falou que já era muito bom. E essa Vitória Rett aí também está apaixonada. Sucesso ao grupo, viu? E por mais eventos como esse. Obrigada, Júnior. Obrigada, Júnior. Agradeço. Obrigada. Só lembrando, gente, que tornar-se negro não é uma questão simples num país racista, não é. E a gente trabalha com muitos traumas, muitas questões, são camadas de muita solidão, desamparo, e às vezes até mesmo falta de recursos. Por isso eu queria aqui deixar na minha fala final que vocês busquem acompanhamento psicológico, sim.
A Áquila, né, que é desse campo, nos trouxe essa questão do período da manhã, e não podia terminar aqui sem dizer isso. Quem lê o livro Tornar-se Negro, né, de Neuza Santos Souza, se interroga sobre as questões relativas a essa internalização de tudo que a professora Rogéria trouxe. Essa internalização, não é, de conceitos, de traumas, de questões impostas por um padrão absolutamente inalcançável, traz muita violência. Nós também sabemos que precisamos resistir a essa violência, resistindo, mas também nos cuidando. Cuidem-se todas. Que venha o tempo da vacina, que venha o tempo dos abraços, dos sorrisos, que a gente possa se aquilombar presencialmente, inclusive lá em Molevade, que estamos de olho. Beijo a todas, obrigada pela participação e se cuidem. Até breve. Parabéns, Rogéria, adorei, sempre é um prazer te ouvir. Igualmente, Realmente. Vitória. Prazer. Obrigada, gente. Até o próximo evento. Tchauzinho. Beijos.